Olá, eu sou Esperança Macarena, falando sobre espiritualidade no Instagram de segunda a sexta às 9 horas, hoje ligeiramente atrasada, com um tema complicado. Oi, Thaís, oi, Pri, que é a gente tentar entender, analisar um pouco sobre essa tragédia que aconteceu do derramamento da lama lá da quebra da barragem, né, de Brumadinho, e tentar trazer um pouco da ótica da espiritualidade para esse acontecimento. Oi, Sol, oi, Ideia, sejam bem-vindos. Gente, desculpa que eu tô atrasada, porque hoje a gente fez uma sauna depois de malhar. Estamos com os cabelos hidratados. Oi, amiga Val, bom dia. E, gente, sério, é um assunto complicado, é um assunto difícil, e eu conto com a ajuda de vocês para a gente conseguir pensar juntas, né? E aí, quando eu tava aqui para entrar no ao vivo, eu passei por abri o meu Instagram e tinha da editora Intelitera, né, que é uma editora que o De Luca sempre usa para editar os livros dele, e falava alguma coisa do tipo assim, né, ante a dificuldade, fique esperto, né, e tente mudar a você mesmo, né, ou seja, é uma dificuldade esse momento que a gente vive no nosso país, aonde 3 anos depois acontece de novo um derramamento de uma reserva e a lama se espalha e não só é um crime ambiental, como também, para piorar dessa vez, a perda, né, de número de vidas é muito grande. Então, o que a gente tem que refletir sobre isso na ótica espírita, né? Existe um termo na espiritualidade que a gente estuda que se chama psicosfera, né? O que é a psicosfera? Se tudo é energia, né? Quando a gente tem os nossos pensamentos, a gente plasma esses nossos pensamentos no entorno do planeta Terra. Então, já deve ter acontecido com vocês, quem tem um pouco mais de percepção das coisas, você chega às vezes num lugar aonde você se sente muito bem, né? Você fala assim, nossa, esse lugar tem uma energia incrível, onde você se sente bem, pode ser em contato com a natureza, pode ser numa igreja, pode ser, enfim, em inúmeros lugares. E tem outros lugares que a gente chega e não se sente confortável ali, né? Sente uma fobia, sente uma vibração esquisita e a gente não gosta de estar naquele lugar. Mas, basicamente, a psicosfera resumindo, é a energia que emana do pensamento, das atitudes das pessoas que estão naquele determinado lugar. Pode ser uma casa, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser inúmeras coisas, né? E o que acontece quando a gente tem casos como o de Brumadinho, com muito desencarne, né? Muitas pessoas morreram ao mesmo tempo, que é o que a gente fala desencarne coletivo, né? Uma coisa teve um acidente de carro, de ônibus, morreram 15 pessoas, 20 pessoas. Agora, essas catástrofes, que é quando morre muita gente coletivamente, é muito difícil. É muito difícil para todo mundo. É muito difícil para quem está encarnado e recebe essa informação. É muito difícil para a pessoa que está morrendo naquele momento, né? Você imagina a agonia que deve ter sido das pessoas que estavam trabalhando e se viram envoltas no mar de lama e desencarnaram com essa sensação horrorosa, que nem entendeu o que está acontecendo. Ou como foi o caso daquela Boate Kiss, que os meninos estavam lá se divertindo numa noite e de repente começa um incêndio e desencarna muita gente. Todas essas situações, ou o tsunami que teve na Indonésia, são todas essas situações de desencarne coletivo, elas são muito difíceis para todos os envolvidos, principalmente para quem está desencarnando, que é uma coisa bruta, inesperada, desesperador.
para quem está perdendo os seus entes queridos, não saber uma notícia, não saber, você ainda tem uma ilusão de que, poxa, quem sabe meu filho se salvou de algum jeito. Para quem está na cidade e se salvou, porque também é muito esquisito, né? É uma família onde morre todo mundo e um sobrevive. Olha o problema da pessoa que sobrevive também, por que não eu, né? É difícil para as pessoas que estão liderando a situação de resgate, né? E aqui o nosso muito obrigado carinhoso para todos os bombeiros que fazem um trabalho. Gente, as fotos são assim inacreditáveis, né? A galera já começa que alguém que escolhe uma profissão de bombeiro é um ser iluminado, porque a pessoa entra no edifício em chamas para salvar alguém que ela nunca viu na vida, né? Salva-vidas que entra no mar para resgatar alguém. Então já são pessoas abnegadas. Eu já acho que são espíritos superiores que podem dar a sua vida para salvar alguém. Então você imagina o esforço das pessoas que estão diretamente envolvidas nos resgates, né? Os motoristas, os que pilotam os helicópteros, etc e tal. E existem os socorristas espirituais, que são as falanges de espírito do bem, que tem que vir acessar naquele momento, fazer aquele socorro de primeiro momento, né? Onde está desencarnando muita gente que absolutamente não sabe o que está acontecendo. Pessoas que algumas vezes têm uma espiritualidade, muitas vezes não, e não estão entendendo sequer que desencarnaram. Então, se os socorristas daqui do plano físico estão tendo um trabalho muito grande, os socorristas do plano espiritual, que é o que eu acredito na reencarnação. Bom dia, João, que bom ter você aqui. Também estão tendo um trabalho muito grande de socorrer essas almas que acabam de desencarnar, encaminhá-las e acudi-las e fazer todo o trabalho. E aí, a pergunta que a gente tem que se fazer é: como eu posso ajudar? Essa tem que ser a nossa pergunta. Como eu posso ajudar? Então, que a gente possa encontrar formas de ajudar melhorando a psicosfera daquele local. Porque toda vez que a gente sintoniza com a notícia e a gente vê uma cena, ou a gente recebe uma foto no Instagram, vídeos, né? E a gente toma um choque com aquela imagem e a gente fica triste, a gente fica chateada, a gente fala, meu Deus do céu, que desgraça, ou então a gente fica revoltada com a empresa, com o descaso, com os políticos, com o país, seja como for. Quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente não está ajudando a psicosfera da cidade de Brumadinho, do estado de Minas Gerais e do nosso país como um todo. Pô, Espe, mas é muito difícil. Eu sei. É muito difícil. Thaís acabou de dar uma dica aí maravilhosa. Com as nossas preces e as nossas vibrações de amor. Essa é uma excelente forma de ajudar. Que a gente todo dia, todo momento que se lembrar da tristeza, fala assim, Senhor, boas vibrações para a cidade, para as famílias que perderam seus entes queridos, para os que desencarnaram, para todos os socorristas do plano físico e do plano espiritual, e que a gente jogue a nossa melhor energia para lá, para que a psicosfera melhore, para que todo mundo possa fazer o seu verdadeiro trabalho. E aí eu tenho que falar de uma coisa polêmica, mas não tem como não abordar isso, que é o seguinte: ficar cracudo 24 horas na televisão acompanhando o que está acontecendo lá não é legal. Não é bom, não é saudável. A Sol escreveu aqui, de alguma forma nós temos uma coparticipação na energia emitida, exatamente, porque depositamos nossa tristeza e dor juntamente com o psíquico daquelas pessoas. Exatamente, e a Thaís está falando para a gente lembrar deles no Evangelho do Lar, com certeza. Então, gente, quando a gente fica ali, meu marido assiste o Globo News o dia inteiro, e eu tava saindo do banho, indo pro quarto, vi na sala passar aquele momento que estavam transportando os corpos. E eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Se fosse um parente meu, eu ia estar chateadíssima de estarem filmando o transporte dos corpos.
momentos. E o repórter dava detalhes de caminhão frigorífico, de não sei que lá. A mídia aproveita esses momentos para mexer com a emoção da população. Elas transmitem, existe uma parte jornalística que sim precisa ser dita, que sim precisamos entender. Num segundo momento, a participação e a culpa das pessoas, mas nesse momento agora, há de se ter respeito. Há de se ter respeito pelas famílias que perderam seus entes queridos, pelas pessoas que desencarnaram e pelas pessoas que estão se esforçando muito para poder melhorar um pouco aquela situação, que as pessoas possam ter os seus corpos para enterrar, possam encontrar os seus parentes que perderam. Então, existe um comercial que vocês todas já devem ter visto, que é um produto de beleza, que colocou lá os manequins todos vestidos de terra, para fazer uma chamada de propaganda usando a desgraça. E as pessoas têm essa sede de audiência, como a Pri está falando, né? Fica requentando esse assunto com um intuito muito simples, que enquanto está todo mundo cracudo ligado na televisão, eles estão vendendo comercial. E a TV aberta passa por uma crise absoluta. A TV aberta é um produto que está acabando. A TV aberta não sabe mais o que faz para chamar nossa atenção. Porque se fizer uma enquete aqui com a gente, com a galera da geração do meu filho e com as mais novas, eu tenho muito 15 anos que eu faço, essa turma não assiste mais TV aberta. A galera hoje assiste YouTube, Netflix e o conteúdo que quer. Porque as pessoas hoje assistem o conteúdo que quer. O que a TV aberta faz? Se aproveita dessa desgraça, desse momento, para inundar a gente com imagens e informações, uma coisa horrorosa, né? Fazendo com que a nossa vibração fique ruim. E quando a nossa vibração cai, e quando a gente trabalha na raiva, na tristeza, na revolta, então a gente não está ajudando a psicosfera daquele momento, daquela cidade, daquela região que precisa tanto das nossas boas vibrações. O ibope da mídia é o que dá, como foi o acidente do avião dos meninos, dos jogadores de futebol, que caiu o avião, né? A Sol falou aqui, a prece nesse momento é importante, a vibração de luz. Então, gente, que bom que a galera mais jovem não tá mais assistindo TV, gente. Essa é uma realidade. E a gente que foi criada, minha geração foi criada na TV, vocês são mais novas, mas assim, vamos filtrar o que a gente vê. A gente se informa, a gente tem um resumo de entender o que aconteceu, mas não vamos deixar esse padrão vibratório, essa bad trip, que é a transmissão de 24 horas por dia desses problemas, que isso imunde a nossa mente. A gente tem que se manter forte, a gente tem que se manter sensato, e a gente que é espiritualizado, que busca a espiritualidade, vibrar na positividade e no amor. O alcance de cada um da nossa ajuda, se você tem um jeito de ajudar, de fazer uma doação, faça. Se você vai fazer um trabalho voluntário, faça. Do jeito que a gente puder ajudar, vamos fazer. Agora, vamos manter as nossas melhores orações, vamos manter a nossa energia vibrando positivo para aquelas famílias, para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, mandando as nossas maiores vibrações positivas para todos os socorristas que estão no plano físico, que estão no plano espiritual, para que eles tenham intuição, para que eles consigam detectar onde tem corpos, para que o socorro seja o melhor possível, para que a empresa tenha capacidade de entender a dor das pessoas que perderam os seus entes queridos e os trate com dignidade. Oi, Mariana, tudo bem? Então, a nossa vibração tem que ser para isso. Não é momento de julgamento, não é momento de tentar soluções incríveis. Esse momento posterior vai acontecer. Eu não tenho dúvida de que o jogo das mineradoras vai ter que mudar, com certeza.
Eu tenho fé que isso vai acontecer e num próximo momento a gente pode conversar sobre isso, pensar, ter soluções, fazer abaixo-assinado, seja lá como for. A Thaís está falando uma coisa linda, como a vida é efêmera e trabalhemos pela nossa evolução. E o que eu posso mudar em mim? A intenção é o que eu posso mudar em mim perante o que aconteceu. Qual é a reforma íntima que eu tenho que fazer em mim, olhando para esse momento triste e horroroso, para esse desastre que aconteceu, e como eu posso me tornar uma pessoa melhor para o mundo. Essa tem que ser o nosso foco. E sempre emanar as nossas melhores vibrações. A gente não pode seguir no efeito manada. O efeito manada mas todo mundo só fala nisso, mas todo mundo só posta sobre isso, mas todo mundo tá revoltado, mas todo mundo... A gente não é todo mundo. A minha mãe falava isso pra mim, eu detestava, mas hoje eu falo pra vocês, a gente não é todo mundo. A gente tem que não se deixar levar por essa vibração da raiva, da revolta, da indignação, quando na verdade a gente tem que se manter firmes no propósito de como é que eu posso ajudar, como é que eu posso vibrar, como é que eu posso ajudar meio milímetro de elevar a psicosfera da cidade que está sofrendo tanto, o que eu posso colaborar, seja com doação, seja com meu trabalho voluntário, seja como for, e não deixar esse frenesi da mídia tomar conta da gente, tomar conta da nossa vida. Lembrando, como Thaís falou, que a nossa vida é efêmera, que a gente tem um compromisso sim com a nossa espiritualidade. Se Deus não tem braços e pernas, nós somos os braços e pernas de Deus. Oi, Marcelita, tudo bem? E que a gente possa ser exemplo de serenidade, de paz, de tranquilidade, de uma palavra amiga, né? E quando a gente vê uma pessoa que a gente ama nessa vibe de meu Deus, vamos tomar um café, muda o assunto, não seja também querer convencer as pessoas no grito, porque aí a gente não consegue nada, mas seja exemplo pelas suas ações, pelo que você é, que a gente não seja massa de manobra, que a gente não seja teleguiado e que a gente possa influenciar aquelas pessoas que estão em volta da gente. A gente tem que ser os braços e pernas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que se ele tivesse encarnado aqui na Terra, ele estaria lá ajudando. Ele não estaria postando, ele não estaria raivoso, ele estaria lá se voluntariando como é que eu posso ser útil. Então, que cada um de nós, a gente pense como a gente pode ser útil. E que não entre no frenesi da revolta, da indignação e da tristeza, porque isso não é bom para todos aqueles que desencarnaram. Chico Xavier sempre fala muito sobre isso, que quando a pessoa desencarnou, ela está naquela transição, que ela ainda não entendeu o que aconteceu, ela está sendo ajudada, ela está sendo guiada, e cada vez que tem uma lágrima, cada vez que tem um choro, cada vez que tem... a gente atrai as pessoas de volta para a Terra. Não é bom para a passagem das pessoas, a gente não ajuda quando a gente fica com esse sentimento. Então, que a gente vibre pela emoção, que a gente vibre pela paz, que a gente vibre pelo amor, para que os amigos que desencarnaram nesse acidente tão ruim possam encontrar o seu caminho de acolhimento, para que os socorristas espirituais possam fazer o seu trabalho e para que os socorristas no plano físico também possam fazer o seu trabalho. Então, meninas, hoje vamos rezar por eles de noite. Toda vez que a gente tiver um tempinho, a gente reza, pedindo força para os parentes, pedindo força para os que desencarnaram, pedindo força para os que estão trabalhando nessa missão tão difícil que é você lidar com um desencarne coletivo. Tá ótimo? É um assunto difícil. Eu tive que falar porque várias meninas me pediram para falar sobre isso. Não sei se eu tenho preparo. Não sei se eu tenho preparo para falar, porque é um assunto bem complicado, mas eu quis resumir para vocês o que eu tenho lido, o que eu tenho aprendido, o que eu realmente acredito que possa ajudar. A responsabilidade de alguns vai chegar no seu momento, numa segunda fase. Eu tenho certeza que depois, o texto que eu coloquei nos stories, né, que quando acontece uma catástrofe dessa, é porque a gente precisa dar um salto evolutivo. Então,
eu tenho certeza que a gente, enquanto sociedade, enquanto país, a gente vai trabalhar essa lição que esse episódio tem. Tenho certeza. E a gente vai se mobilizar, e a gente vai conseguir, e a gente vai rever essas leis. A gente vai conseguir, mas o momento não é agora. Agora é compaixão. Vamos ter compaixão por aqueles que desencarnaram, vamos ter compaixão pelas famílias e vamos vibrar da nossa melhor maneira para que a psicosfera de Brumadinho fique boa, para que a luz possa entrar e para que o trabalho dos socorristas espirituais possa acontecer. Combinado? Um beijo enorme, adorei estar aqui com vocês hoje. Vocês sempre me ajudam muito, trocando ideias comigo, e a gente aprende e a gente evolui, e que a gente possa ser exemplo todo dia. Um beijo à galera do Reprise. Amanhã estamos aqui de novo, falando no Pílulas, 9 horas. Beijo, lindíssimas. Fiquem com Deus. Obrigada, Sol, pela sua fala. Obrigada, Val. Thaís me ajudou muito. Deia também. Quem entrou depois foi Marcelita, minha noiva querida. Mari. João entrou também. Pri também me ajudou muito com as suas palavras. Marjorie. E que a gente possa caminhar na nossa evolução, sendo sempre os braços e as pernas do Mestre Jesus. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã.